Fala turma, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje você vai aprender as principais teclas de atalho do sistema operacional Windows. Isso mesmo. Esse vídeo serve para você que usa o Windows no seu dia a dia e também para você que está estudando para concurso público, né? O sistema operacional Windows é um dos mais cobrados, né, pelas bancas, como CESP, FGV. Então é importante que você domine todos esses atalhos, porque vai que cai uma questão de atalho no concurso. Então, fique comigo até o final do vídeo e confira as principais teclas de atalho do sistema operacional Windows. Para quem não me conhece, meu nome é Bruno Beck, sou professor de informática, administrador e responsável pelo canal Papo com Beck. Se você ainda não é inscrito no canal, clique no botãozinho de inscrição, faça sua inscrição, deixe o seu like e compartilhe este vídeo com seus amigos. Sem mais delongas, bora pro conteúdo. Muito bem, pessoal. A primeira tecla de atalho é a combinação Windows M. Só reforçando aqui, pessoal, tecla Windows, é essa tecla com a logo do Windows, ok? Então abreviei aqui como Win, mas você já sabe que é essa tecla. Então pressionando as teclas Windows M, basicamente todas as janelas abertas serão minimizadas. Então vou fazer aqui com vocês, ó, Windows M, tudo foi minimizado e a gente vai ter a visão da área de trabalho. Próxima tecla de atalho, Windows Shift M, ou seja, se eu usei o Windows M para minimizar tudo que estava aberto, o Windows Shift M volta a exibir todas as janelas que foram minimizadas, ok? Então basicamente ele vai maximizar as janelas que foram minimizadas. Já a combinação Alt-Tab irá alternar entre as janelas abertas. Então imagine que eu estou aqui com a janela do Word aberta e aqui eu tenho a janela do navegador aberta, é um exemplo. Então, pressionando Alt-Tab, eu consigo visualizar e alternar entre as janelas abertas, né? Eu tenho diversas janelas abertas aqui, então eu consigo alternar entre elas. Ele vai exibir as janelas como se fossem guias, né? A gente consegue alternar e trocar aqui entre as janelas, por exemplo. Vamos voltar aqui para o Word. Muito bem, pessoal. Próxima combinação de teclas aqui são as combinações Windows setas, tanto para a esquerda como para a direita. Então, basicamente, a gente usa essa combinação para dividir a nossa tela com duas janelas. Exemplo, vamos supor que eu quero utilizar aqui o meu Word junto com o meu navegador. Então, eu posso fazer o seguinte, ó. Eu posso pegar esse navegador com a tela selecionada, pressionar o Windows seta para a direita, por exemplo. Ele basicamente, ó, encaixa a janela dividindo aqui a tela. Então, posso clicar aqui em uma outra janela e basicamente ele vai dividir, né, a tela em duas janelas. Então, eu consigo visualizar esses dois aplicativos aí ao mesmo tempo. Bom, próxima combinação, Windows Z. Pressionando as teclas Windows Z, a gente vai abrir o Windows Explorer, né? Ou explorador de arquivos, onde você consegue ter a visão de todas as pastas, né? Instaladas no computador, disco rígido, né? As bibliotecas. Então você consegue ter a visão aí do gerenciador de arquivos do Windows. Outra combinação bastante interessante aqui, ó, é a Windows R. A Windows R vai abrir a caixa executar, onde a gente consegue abrir aqui programas, né, digitando um simples código, um simples comando aqui. Então, por exemplo, aqui eu já tenho digitado o comando calc. Se eu apertar Enter, ele já vai abrir a calculadora. Muito bem, pessoal. Próxima tecla de atalho, Windows P. O Windows P é usado quando você precisa projetar a sua tela em um datashow ou até mesmo em uma TV. Então, pressionando as teclas Windows P, ele te dá a opção aqui de você configurar como a sua imagem vai ser exibida, né? Você pode duplicar a imagem do seu monitor, estender o seu monitor ou até mesmo aplicar a opção de segunda tela somente.
Então, basicamente, a gente vai usar o Windows P para projetar nossa imagem em uma segunda tela. Próxima combinação, Ctrl+Shift+ESC. Ctrl+Shift+ESC vai abrir o gerenciador de tarefas. Então, pressionando aqui, ó, a gente consegue abrir o gerenciador, né, onde a gente tem a visão de todos os processos e aplicativos abertos, tanto em primeiro plano como em segundo plano. E uma das tarefas principais aqui do gerenciador, além de exibir aqui os processos e também o desempenho da máquina, é que você consegue finalizar aplicativos que travam, né? Vamos supor que você esteja utilizando um aplicativo e por algum motivo ele travou, e você não consegue fechar ele normalmente. Então você pode vir aqui no gerenciador de tarefas e fechar esse aplicativo. Basta clicar aqui, né, selecionar e finalizar a tarefa. Muito bem. Outra tecla de atalho, na verdade é uma tecla, né, muito usada, é a Print Screen. A Print Screen basicamente vai capturar a tela e armazenar essa imagem, né, da tela na área de transferência. Então você pode colar ela em outro local. Um detalhe interessante é que se você pressionar Alt mais Print Screen, você consegue capturar uma janela específica, né? Exemplo, vamos supor que eu não queira capturar toda a tela, e sim apenas essa janela. Então, com ela selecionada aqui, ó, se eu pressionar o Alt junto com o Print Screen, ele vai pegar só essa janela. Então, se eu for colar, por exemplo, lá no Paint, vamos lá no Paint rapidinho, colar esse print, dando um Ctrl V, olha lá que interessante, ele só pegou a janela selecionada. Muito bem. Na sequência, temos aqui também, ó, a combinação Ctrl+Shift+N. Ctrl+Shift+N, muita gente usa para abrir as guias anônimas, né, nos navegadores. Porém, aqui no Windows, a gente consegue criar uma nova pasta. Então, por exemplo, se eu clicar aqui nessa região, na área de trabalho, e pressionar Ctrl+Shift+N, olha que interessante, eu acabei de criar uma nova pasta. Eu vou digitar aqui o meu nome, só para a gente exemplificar, ok? Então consigo criar uma pastinha no Windows usando Ctrl+Shift+N. E outra tecla bastante interessante, não é uma combinação de teclas de atalho, mas é uma tecla de atalho que tem uma função interessante, que é a F2. A F2 basicamente serve para renomear arquivos ou pastas no Windows. Então, por exemplo, se eu quiser modificar o nome dessa pasta, posso simplesmente clicar sobre ela e pressionar as teclas F2, a tecla F2, perdão. Apertei F2, ó, ele automaticamente já abre ali o campo do nome para que você coloque um novo nome. Então, eu vou colocar só o meu primeiro nome aqui. Na sequência, Alt F4, o famoso Alt F4, né? Não poderia faltar aqui na lista, que basicamente serve para fechar uma janela. Então, um exemplo aqui, vou fechar a janela do Paint usando o Alt F4, com a janela selecionada, Alt F4. Olha lá, ó. Repare que ele pergunta se eu quero salvar aqui, eu vou clicar em não salvar. Então, já consegui finalizar essa janela usando o atalho. Se não tiver nenhuma janela aberta no sistema e você pressionar Alt F4, ele vai abrir a tela para você escolher, né, se você quer desligar o computador ou reiniciar. E a última aqui, ó, o Windows G. O Windows G basicamente vai abrir o gravador de telas do Windows. Então você consegue gravar a sua tela utilizando o Windows G. Pressionar aqui o Windows G, ele vai abrir aqui, ó, a janelinha para você iniciar aqui uma captura de tela, né, ou uma gravação de tela aqui, ok? Essas foram as principais teclas de atalho do sistema operacional Windows. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Agradeço por terem ficado até aqui. Peço mais uma vez para deixarem seu like, se inscreverem no canal e compartilharem esse vídeo com pessoas que você acham que precisam desse conteúdo. Valeu, pessoal, fiquem com Deus, abraços e fui!